Prezado amigo irmão, aqui é Pastor Reginaldo, no canal do Projeto Semear, e hoje eu quero trazer aqui para nós uma mensagem que nos fala de uma passagem que eu particularmente eu gosto muito de meditar sobre esta palavra, porque é uma mensagem que toca em nós com relação aos dias que nós estamos vivendo, a forma com que nós estamos vendo ou então estamos manipulando com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos dar as boas-vindas a você que sempre me acompanha, você querido amigo, amiga, meus queridos irmãos, Reginaldo, a Márcia, pastor Vicente, que nós estivemos congregando juntos ali no dia de ontem, pastora Fátima. Quero também cumprimentar aqui a todos os meus irmãos que sempre estão aqui comigo, missionária Zizi, Mauro, o querido irmão Mauro, em nome de Jesus. Eu quero ver com você 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19 até 21, que diz da seguinte forma: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Você pode ver que quando Elias ele estava para ser levado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o profeta Elias ele foi transladado ao céu, ele foi levado ao céu, ele ascendeu ao céu em uma carruagem de fogo, e ele deixa então cair a sua capa sobre Eliseu. Porém, antes, o que chama a atenção é que o Senhor pede para que Elias vá até a casa de Safate, as terras de Safate, que era pai de Eliseu. E a Bíblia fala que quando ele chega, o profeta Elias chega e chama este homem para que ele possa ser o seu sucessor, para que ele possa ser um discípulo seu, para que ele possa aprender a ser profeta, assim também como era Elias, aprender a dar lugar a Deus como Elias dava, aprender a ter vida com Deus como Elias tinha. Ele chama Eliseu para ser o seu sucessor. E esse chamado ele vai aqui em toda a escrita, em todo o conteúdo desta passagem, ele vai muito além de um simples gesto. Pelo contrário, ele representa a partir dali um conteúdo, um compromisso, e também o conteúdo com tudo aquilo que tinha Elias, um compromisso radical e um compromisso inabalável. Porque ele pede em primeiro momento para Elias que ele iria até o seu pai e a sua mãe, beijá-los, para depois segui-lo. Agora a Bíblia diz que este homem era um lavrador, ele estava lavrando a terra com juntas de bois, e ele toma mão daquele trabalho em que ele estava fazendo, ele pega as juntas de bois que eram de madeira, ele queima os carros
e ele então assa aquela carne matando o boi, para que ele então desse a carne para todas as pessoas que estavam ali. Na nossa vida hoje atual, muitos de nós, e principalmente nos dias atuais, muitos de nós estamos dentro da igreja, estamos seguindo ao Senhor, somos chamados e separados para um ministério, somos chamados porque somos imagem e semelhança e somos vaso para sermos usados por Deus, mas nós somos pessoas que muitas vezes nós corremos para os braços de Cristo, mas levamos conosco os carros que trabalhávamos na lavoura da terra. Não sei se me faço entender. Muitos de nós levamos para as nossas vidas cristãs e para o trabalho do Senhor, levamos os bois que nós trabalhávamos no mundo. Esse homem chamado Eliseu, que ele pede para que tenha o dobro da unção de Elias, ou seja, fazer o dobro daquilo que Elias tinha feito, de milagres. Ele começa a ter uma vida de aprendizado, ele começa a ter uma vida onde cada vez estava mais próximo o momento em de Elias partir e deixar esse ministério profético apenas nas mãos de Eliseu. Agora, quando ele segue Elias, ele se desfaz de tudo o que pudesse servir como uma rota de fuga em qualquer momento, para que ele voltasse para a sua vida antiga. Assim, de que forma ele entrega-se totalmente, então, ao propósito, a esse novo chamado que Deus tinha para ele através de Elias. Ele não deixou nenhuma ponte em que ligasse ele ao seu passado. Algumas pessoas nos dias atuais querem servir a Deus fazendo tudo aquilo que fazia no mundo. As pessoas estão querendo servir a Deus levando o mundo para dentro das suas vidas cristãs. A nossa confiança em Deus, quando nós deixamos o mundo e que nós nos entregamos ao Senhor, esta confiança ela precisa ser total na provisão de Deus e não apenas ficar em cima do muro. Aquilo que o Senhor mais tarde vem dizer, para que não sejamos frios e também não sejamos mornos. Para seguir a Ele, para fazer o seu ministério, para anunciar a sua palavra, para servir de vaso nas suas mãos, temos que ser quente, temos que ter deixado os carros de boi, nós temos que ter matado o nosso passado, nós temos que deixar o pecado para trás. Ao abrir mão, Eliseu, daquilo que era a sua fonte de renda, a sua fonte de segurança, Eliseu demonstrou uma fé inabalável de que Deus providenciaria tudo o que seria necessário para a vida dele no futuro. Ele não dependia mais das suas próprias habilidades, da sua riqueza, mas daquele que o chamou. E quando nós, às vezes, nos amarramos, nos prendemos em coisas que nos prendem ao passado, nós trazemos para dentro da nossa vida cristã. Olha, não posso beber, mas se eu beber um pouquinho não me fará mal. Olha, eu não posso jogar, mas se eu jogar só isso não me fará mal. Olha, eu não fico pulando de galho em galho, fazendo isso, fazendo aquilo, mas a vida está carregada do gosto do pecado do passado. As atitudes de Eliseu nos inspira a refletir sobre o que nós precisamos queimar nas nossas próprias vidas para servir a Deus. Pode ser um hábito antigo, pode ser uma mágoa que nós carregamos do passado, uma falta de perdão, um medo de qualquer coisa que nos impeça a seguir em frente. Nós temos que ter na nossa vida, de forma muito segura, que quando nós estamos escolhendo uma nova vida com Deus, Deus se fará responsável para não nos deixar cair. Mas para que nós não caiamos,
nós temos que estender as mãos. Nós temos que começar a ter uma vida. De que forma? Se nós usávamos anteriormente a boca para falar de vida alheia, agora nós usamos a boca para orar, para buscar a Deus e para abençoar o nosso próximo. Se nós usávamos a nossa boca para fofocas e parávamos no meio de rodas de fofoca, falando do que quer que seja, hoje nós temos que usar a nossa boca e pararmos em rodas onde se discute o amor de Deus, onde se aprende a servir a Deus com fidelidade. O verdadeiro chamado de Deus nas nossas vidas exige de nós uma entrega completa. Nós temos que deixar tudo no passado, aquilo que nos fez sofrer, aquilo que nos afastava de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos afasta do nosso Criador. Se nós nos entregamos de forma completa para Deus, nós não podemos mais olhar o nosso passado de pecado. Pastor, isso significa que nós não pecaremos mais? Não, senhores. Significa que nós entendemos que o sacrifício da cruz nos redimiu a partir do momento da nossa decisão. Agora, se nós sabemos que um pecado, e já aprendemos que aquilo é pecado e continuamos fazendo, ele já não é mais pecado na nossa vida, ele passa a ser uma iniquidade, que isso será então, a partir de agora, como uma blasfêmia ao Espírito Santo. Eliseu significa que não deixou nenhuma rota para voltar ao passado dele. Ele poderia até ter vontade, como muitas vezes alguns de nós paramos e pensamos: o que é que eu estou fazendo? Um Deus que eu não vejo. Um Deus que muitas vezes eu clamo e ele está em silêncio. Um Deus que muitas vezes ele vê que eu estou precisando, se de fato ele existe, mas eu clamo, eu chamo, eu choro e ele não me atende. Às vezes eu continuo sofrendo por longo tempo. E às vezes alguns perguntam: se de fato Deus existe, por que não me socorre quando eu chamo? Aí nós temos que estudar outras coisas na Bíblia. E eu disse esses dias, a nossa natureza caída traz até nós o sofrimento, que apenas através da remissão do sangue de Jesus e da nossa ação, de a partir de agora escolhermos a viver uma vida com Cristo, nós passaremos a viver por fé e não por aquilo que nós vemos. Clamamos a Deus, não estamos vendo a vitória, continuamos clamando porque vivemos por fé. Estamos sofrendo, está doendo. Deus, por favor, me socorra. O Senhor não responde, continue buscando. Porque nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Ele se desfez de tudo, Eliseu, para que ele não pudesse minimamente olhar para trás e desejar a sua vida anterior. A mesma coisa nós temos que fazer. A nossa força de agora não é para que nós possamos arrastar o nosso fardo de pecado, arrastar os nossos erros, arrastar que nós mexíamos com prostituição, com droga, nós mexíamos com roubo, nós fomos assassinos, seja lá o que nós tivemos na vida passada, que involucrava, que envolvia a nossa maneira de viver. Nós temos que nos despojar deste peso e usar a nossa força agora, espiritual, a nossa força de escolha, simplesmente para nós olharmos para frente, acreditar que o Cristo que morreu na cruz do meio, o Cristo que redimiu aquele ladrão que pediu para ele, olhar por ele, deixar que ele fosse perdoado, e o Senhor respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso significa que, se você tomar uma decisão na sua vida, se você aceitar Jesus, se você se despojar do peso do teu pecado do passado,
Você pode até pecar, mas você tem alguém a partir de agora que você dobrará os seus joelhos e você dirá: Senhor, tira de mim este desejo de errar, tira de mim este pecado, lava o meu coração, Senhor, lava as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque a partir de agora eu quero seguir o meu chamado como Eliseu fez com Elias. A partir do momento que nós possamos, assim como Eliseu, queimar tudo o que nos impede a avançar na nossa vida cristã, deixar para trás tudo aquilo que em qualquer momento possa nos fazer querer minimamente retroceder, seja o que for, até mesmo hábitos, qualquer coisa, olharmos para frente e ver que o Senhor Deus está nos presenteando com uma nova fase na nossa vida, e é uma fase de salvação. O verdadeiro propósito, ele está na minha frente, é na sua frente, e não atrás. Atrás, se fosse bom, não se chamava passado. As coisas do passado temos que viver com elas apenas de lembrança, para não retornarmos aos erros. Aprendermos com aquilo que erramos, isso é experiência. Mas quando nós não aprendemos com aquilo que erramos, é porque nós estamos escravizados por Satanás, que quer destruir a nossa imagem e a nossa semelhança do Deus que nos criou. Que nós possamos confiar em Deus, ter algo muito maior e muito melhor e efetivamente preparado por Deus. Eu te chamo nesta noite, avance sem medo, pois as suas promessas de Deus para o seu futuro são maiores do que as memórias que doem em você do passado, aquelas que te fizeram sofrer, aquelas que, se você se debruçar sobre elas, você estará chorando, aquelas que, se você olhar para trás, você perguntará para si mesmo: como eu pude passar tanto tempo neste sofrimento? Existem pessoas que estão vivendo anos debruçados em coisas que iniciaram lá atrás, e que, quando você apresenta um Cristo que liberta, um Cristo que muda, as pessoas duvidam ainda de que Jesus pode transformar um homem. E eu digo a você com experiência própria, eu conheço prostitutas que deixaram a vida, eu conheço pessoas que andavam errantes, vagantes, pecando, eu conheço ex-ladrões, ex-bandidos, ex-traficantes que deixaram esta vida de horror para trás, e esta experiência amarga que viveram hoje serve de testemunho para ganhar mais almas para o reino de Deus. Que você possa usar todo o teu sofrimento do passado, que você possa usar tudo aquilo que te fez chorar e que Satanás te escravizou, que te fez gemer, que te fez se sentir sozinho. Às vezes você correu para o álcool porque em algum momento você queria uma mão que te consolasse e não tinha. Em algum momento dentro da sua casa você queria às vezes ser abraçado pela tua família, e tudo que você tinha era desprezo. Eu conheço pessoas que abandonaram as suas vidas desta forma, profissionais gabaritados, e que foram se transformarem em mendigos de ruas. Eu conheci pessoas na Cracolândia, em São Paulo, que eram pessoas renomadas profissionalmente, que carregavam um nome profissional a zelar e que tinham o seu espaço no mercado de trabalho, e que agora, através do vício, da droga, da pedra, do pó, estas pessoas estavam todas picadas com heroína. Essas pessoas diluíam às vezes as coisas agressivamente para aplicarem em suas veias, e hoje pregam a palavra, e hoje levam o nome do evangelho verdadeiro que redime e que muda a pessoas que estão perdidas no pecado. Então eu te chamo nesta noite. O teu problema para o Jesus que eu anuncio não é nada. Esta bagunça que está a tua casa, o teu casamento, a tua família, para o Jesus que eu anuncio não é nada.
este problema na tua saúde que está tirando o teu sono, que tira o teu apetite, que você não consegue comer, que às vezes você se sente, às vezes à beira da morte. A Bíblia que tenho, ela diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo, Senhor. Ontem, em um culto maravilhoso, eu dizia, o Salmos 46, ele diz: o Senhor é meu refúgio, fortaleza bem presente na hora da angústia. Você servir a Cristo, você queimar tudo aquilo que te prende no passado e seguir esses passos que te levarão a uma vida eterna de felicidade, onde não haverá morte, não haverá fome, não haverá frio, não haverá calor. Nós seremos dignos de sermos chamados imagem e semelhança de Deus. Se você abandonar todos os erros, se você abandonar todo o passado de sofrimento, eu te garanto, Deus te dará uma vida onde você verá que o céu começa aqui na terra para aqueles que servem ao Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo possa tocar em você e que possa fazer você enxergar o que é que está te fazendo sofrer. Sofrer com Cristo é bem melhor. Pastor, mas sofrer por sofrer eu fico no mundo. Sofrer no mundo te leva à morte. Sofrer com Cristo, Ele te dá a certeza da vitória, de atravessar o sofrimento e chegar do outro lado de cabeça erguida. Chorar sem Cristo é entrar em desespero, e chorar com Cristo é ter certeza de que Ele estenderá suas mãos e enxugará suas lágrimas. Apocalipse disse: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu te convido nesta noite, curve a sua cabeça e feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nesta noite, eu estou aqui, meu Deus, com estas pessoas que acabaram de ouvir, assim comigo também, esta palavra maravilhosa. Senhor, Elias, quando chega e chama Eliseu para ser profeta, ele não precisou falar muito, da mesma forma que o Senhor faz, porque o Senhor não fala, o Senhor convence. A forma que o Senhor nos fala é através de palavras como essa hoje. Em nome de Jesus. Pai, que nesta noite, o comportamento desta pessoa que me ouve possa ser o comportamento que teve Eliseu, de deixar tudo para trás, de fechar a porta do passado, de abandonar os erros, de abandonar o pecado, de abandonar o que quer que seja, que liga o passado de sofrimento, de adultério, de vícios, o passado de traições, de roubo, de desvios. Em nome de Jesus, eu oro para que esta pessoa seja liberta e para que ela seja, Senhor, convertida e não convencida, porque aqueles que se convencem vão até uma altura e voltam para trás, mas aqueles que se convertem, eles passam o que passar, mas eles não largam das tuas mãos, ó Papai do céu. Senhor Jesus, eu oro nesta noite para que o Senhor limpe as vestiduras desta pessoa com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor perdoe cada pecado, cada erro, cada queda. Que o Senhor perdoe, Pai, tudo aquilo que fez esta pessoa de escravo até o dia de hoje. Existem pessoas que às vezes estão praticando uma religião, mas continuam presas. Existem pessoas que estão dentro de igrejas, e até mesmo alguns em cima de altares, e que ainda choram pelo passado. Não renegaram as dores que Satanás lhes prendia. Não renegaram as dores que Satanás usava para lhes fazer como escravos. Pai, nós não queremos olhar para trás porque o Egito nos dava apenas comida,
mas nós queremos olhar para trás, porque apesar de terem em algum momento que cruzarem desertos tempestuosos, de enfrentarmos dores, sol escaldante, estando na tua presença, nós temos a certeza que o Senhor nos dará o maná diário, que o Senhor nos sustentará e nos mostrará no final ainda uma terra prometida, a nova Jerusalém de Deus entronizada, onde nós iremos governar contigo por todo sempre. Ah, meu Deus, perdoa os pecados desta pessoa, enxuga as suas lágrimas e segura ela pelas mãos, chama ela de filho, coloca, Pai querido, ela em seus braços nesta noite e não a deixe mais para que Satanás faça dela um cavalo, para que Satanás faça dela, meu Deus, um escravo. Em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, nós repreendemos toda a ação do mal, toda a enfermidade diabólica, todo vício, toda prostituição, todo demônio da traição, toda pombagíria, todo tranca-rua. Em nome de Jesus, toda a entidade que ganhou para poder destruir esta vida, nós bloqueamos agora todo levante do diabo e que nós colocamos sobre estas vidas nesta noite paz. Nós colocamos nesta noite sobre estas vidas o azeite, que é Jesus, aquele que sara as feridas, aquele que cicatriza e aquele que não deixa mais esta pessoa voltar ou olhar para trás, porque esse azeite estará, a partir de hoje, a partir de agora, transbordando na vida desta pessoa, para que ela também sirva como um canal de bênção para outras pessoas que estão sofrendo neste mundo de pecado. Eu oro e abençoo estas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados irmãos, amigos e amigas. Chega ao fim mais uma vez este programa do Projeto Semear, um culto online. Nós iremos nesta noite também pregar em um outro lugar, por isso eu estou deixando gravado este vídeo, que você possa olhar para frente apenas. O passado, ele, por mais que tenhamos vivido alguma coisa boa, já passou. O teu dia é amanhã, o teu dia é para frente, mas você com Cristo precisa se preocupar apenas com o teu agora, aceitar Jesus na sua vida, abdicar de todos os erros e pecados, todos os vícios, todas as coisas que destroem o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E então você verá que uma nova vida te aguarda, não apenas aqui nesta terra, nos dias que aqui ainda estiver, mas principalmente na glória. Você será um remido de Deus, onde 24 horas por dia cantará com os anjos, arcanjos e querubins, com os 24 anciões. Louvado seja Deus, glória seja dado ao Cordeiro, 24 horas. Glória, glória, glória àquele que morreu, àquele que venceu, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que resgatou e que vive está por todo sempre. Deus abençoe a sua vida, renda-se ao Senhor e você verá que fez a melhor, a maior e a mais digna escolha para a sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tudo aquilo que é seu, onde colocar os seus pés e a planta das suas mãos, a palma das suas mãos, abençoado será. Deus abençoe. Nos encontramos amanhã às 7 horas em mais uma mensagem no programa do canal do Projeto Semear. Eu sou o pastor Reginaldo. Nos vemos. Deus abençoe.